Olá, minha gente querida de Cidelândia. Está no ar mais um episódio do Pod Cida, o podcast que guarda e conta as histórias do nosso povo. E quero começar esse episódio lembrando de uma palavra que representa a missão dos nossos convidados de hoje. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ser pastor é muito mais do que ocupar um cargo na igreja. É um chamado de Deus para guiar, cuidar e amar pessoas. É ser aquele que estende a mão, que consola os corações e leva a esperança onde muitas vezes só existe dor. Hoje vamos conhecer dois homens que vivem essa missão, com fé e dedicação aqui na nossa cidade. Sejam muito bem-vindos, Pastor Eduardo e Pastor Francivaldo. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, pastor Francivaldo, pastor Eduardo. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Sintam-se em casa. E para começar, a gente sempre começa com as pessoas se apresentando. Pastor Francivaldo, conta pra gente de onde você veio. Conta um pouquinho, leva a gente lá para o passado. Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de participar desse projeto tão lindo, o Podcast Cida, que a cada dia tem crescido, né, de forma natural, né, tem impactado vidas. E eu sou o pastor Francivaldo, eu sou nascido na região, né, apesar que algumas pessoas não conhecem, eu estou há 8 meses aqui servindo a Deus numa região aqui no povoado de Palmeirandes, né, que é o antigo Gavião, e até o povoado Abraão, tá? Mas eu creio que isso seja uma ação de Deus, uma cristocidência. Eu nasci na região, tá? Eu nasci no centro do Siriaco, tá? E isso, perto de migração, eu lembro das histórias dos meus avós, dos meus pais. E quando nós nascemos, a gente foi para a cidade de Imperatriz, né? E ali a gente moramos por 30 anos em Imperatriz, ali construímos família, né? E depois de um tempo, né, de um processo de Deus, né, eu trabalhei 22 anos no secular, e aí Deus me chamou para a obra, né? Uma resistência muito grande, eu resistia, não entendia, eu fugia do pastoreado, e Deus me chamou para a obra. E nesse período eu tenho hoje em torno de 8 anos de pastoreado. Nós pastoreamos 2 igrejas dentro de Imperatriz, um dos bairros mais perigosos, o bairro da Sebastião Redes, o bairro da Caema. E aí depois a gente foi para uma cidade chamada Altamira do Pará, tá? E que é considerado também na época uma cidade mais perigosa do Brasil. Acho que Deus me preparou no bairro da Caema e lá construímos uma história. Na Transamazônica deixamos um legado muito grande lá, e de lá fomos para a divisa do Mato Grosso. Estávamos a 1.500 quilômetros da família, e agora, recentemente esse ano, né, Deus nos trouxe aqui para a região, para essa região, e creio que foi uma ação de Deus, porque muita gente não conhece a gente, mas a gente tem uma ligação nesse lugar, tá? Eu, pela graça de Deus, através do chamado, nós somos formados hoje, temos um curso superior de bacharel, né? Estou fazendo uma pós em ciência da religião, né? E a nossa vida hoje é dedicada totalmente à obra de Deus, tá? Nós abnegamos de muitas coisas e nós vivemos hoje para a obra, né? Se doamos para a obra, né? Que talvez para muitas pessoas isso não é um conhecimento ainda, como clareza para muitas pessoas, mas viver da obra é abnegar de muita coisa. Mas eu louvo a Deus porque isso é a minha vida hoje, tá? Sou casado, tá? Há 17 anos, tenho 2 filhos, né? A Ana Vitória e o Samuel, tá? E sou feliz pelo que Deus me proporciona ser e fazer também, através do Evangelho, alcançar vidas para o reino de Deus. É o maior privilégio que eu tenho. Não tem preço, não tem valor. Levar o Evangelho é levar a luz, a salvação para as pessoas, tá? Diante do desafio que, assim como os apóstolos tiveram na época, nós também, como pastor, tem. O pastor, ele não tem auxílio do governo, ele não tem auxílio, ele vive na dependência do eterno. Essa é a vida de um pastor, tá? E eu louvo a Deus por estar aqui, poder estar registrando, né,
a minha história nesse momento de um lugar aonde eu nasci, entendeu? Tudo começou. Onde tudo começou, né? Registrando onde eu nasci, tá? E já aproveitar a oportunidade, pastor, manda um abraço aí para os membros da Igreja do Senhor, Assembleia de Deus, os seus filhos também, que com certeza todo mundo vai estar assistindo esse episódio. Com certeza. E essa aqui, ó, a gente anda. A esposa não gosta muito de aparecer, mas ela sem ela eu não sou pastor, né? Eu não sou o que eu sou. Mas eu respeito esse lado dela, tá? Eu quero mandar um alô, um abraço, a paz do Senhor Jesus a toda a região, tá? Que essa paz alcance seu coração, em especial também aos nossos companheiros de ministério da Assembleia de Deus na região, tá? Que eu represento, né? E também a todas as pessoas que fazem parte, que acompanham esse programa, esse podcast, que é de tão importância, viu, Tainara? Você não tem noção, vocês estão registrando a história de pessoas que podem trazer ânimo, vida, né, para alguém que está iniciando uma história, tá? Eu digo que nós viemos a esse mundo só para escrever história, ou boa ou ruim, tá? Então, Deus abençoe sua vida, é uma alegria estar aqui, vocês vão aprender muito também com o nosso amigo pastor que está conosco, vai ser uma experiência muito boa, você vai saber o que é realmente ser pastor. É isso aí, pessoal. E para darmos continuidade, vamos ouvir agora o pastor Eduardo. Quem não conhece o pastor Eduardo, vamos conhecer agora. Conta um pouquinho quem é o pastor Eduardo, como tudo começou até chegar nessa missão que é ser pastor, né? E principalmente, como que veio para cá a igreja São Luís. Amém. A paz a todos. Pastor Eduardo chegou de São Luís, em Cidelândia, e tudo começou em São Luís, quando a gente foi ordenado a missionário e a minha esposa. A minha esposa, ela é neta do seu picolé, que já passou por aqui. Fundador, né? É, de um Cidelândia. desbravador de Cidelândia. E quando a gente veio para Cidelândia, ainda como missionários, a gente veio para servir. Eu vim para fazer um favor. E a gente tinha um lindo projeto evangelístico lá, que a gente evangelizava nas prisões, a gente evangelizava nos bairros perigosos também. Acho que isso é uma faculdade para a gente, né? E diretamente junto com o pessoal de muitas facções. E a gente vê o evangelho sendo levado para esse povo, ele sendo transformado, e esse projeto começou a crescer, desenvolver, e de repente eu vim para Cidelândia. Não foi algo assim, eu planejei, nós vamos para Cidelândia. Não foi algo que ela planejou, nós vamos para Cidelândia, mas de repente nós chegamos em Cidelândia. E a gente chegou aqui apenas para servir, né? E quando a gente terminou de cumprir essa missão, e a gente ia retornar, a gente, em oração, pedindo direção para Deus, nós escutamos a voz de Deus dizendo: fica. E para ela foi muito desafiador. Ela estava grávida do primeiro filho, do Carlos Eduardo, sou pai de 3. Bem, e ela estava tudo planejado em São Luís, até o parto, o hospital, tudo certo. Mas quando você decide, de fato, entregar a vida para Jesus, receber Ele como Senhor da sua vida e como Salvador, a nossa missão não é só falar dele, mas é caminhar com Ele. E como tem um louvor muito antigo da harpa cristã: se Cristo comigo vai, eu irei. E aí a gente assumiu o desafio e a gente veio para cá. Até então não tinha um projeto da igreja, e conversando com o nosso pastor, o pastor Ailton, ele: rapaz, começa aí uma célula, a igreja trabalhava na visão celular. Não, eu quero mexer com isso não, eu vou ajudando um ou outro aqui, nós estamos à disposição do rei, não vamos deixar de servir. E a gente chegou aqui de uma maneira muito delicada, porque nós tivemos que renunciar a tudo, como o pastor já falou aqui. O evangelho é renúncia. Jesus fala: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, não é a nossa vontade, é a vontade dele. Tome a sua cruz e siga-me. E aí eu cheguei aqui em Cidelândia, com uma mulher grávida, desempregada, sem saber o que fazer. Mas eu tinha apenas uma missão. Eu queria só cumprir essa missão e voltar para casa. E foi quando Deus nos surpreendeu, a gente aterrissou aqui, e eu fui obedecer, né? Tá bom, pastor, não conheço quase ninguém, mas tudo bem. Eu vou chamar aqui minha sogra e a gente vai fazer uma célula, isso pra mim não vai ser problema. E aí começou a chegar muita gente. Chegou muita gente, eu acho que nessa primeira célula, talvez o Giová estava lá, a gente se encontrou no monte. E por incrível que pareça, gente, naquele dia pessoas se renderam a Jesus, e a minha esposa tirou uma foto, mandou para ele e disse: ele se ferrou.
E aí a gente assumiu esse desafio, começamos a caminhar, e a gente faz parte de uma aliança interdenominacional chamada Aliança Global de Reis. São mais de 600 pastores no Brasil e fora do Brasil. E teve esse sonho. Eu sonhei com esse nome. E quando eu fui apresentar para o pastor Ailton, ele falou: olha, isso não é coincidência, é um direcionamento de Deus. Até porque faz parte dessa aliança. Não é algo nacional, internacional. Então começa. E eu, medo de começar, quis nos abraçar, os desafios, nós já sabíamos como era mais ou menos esse início. E começamos a desenvolver essa igreja e fomos surpreendidos. E algo que foi plantado como cultura era uma igreja que queria servir a sociedade. E nós entendemos o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 13 em diante, né? Esse sal para essa terra e luz para esse mundo. E nós não vamos carregar um título, gente, nós não vamos carregar uma placa, até porque eu prego isso. Quem carrega a placa não carrega a cruz. Nós estamos aqui por uma missão e por alguém chamado Jesus. Maravilha, pastor. E eu achava que a igreja Sal e Luz tinha Imperatriz, mas não, o senhor fundou ela aqui, né? Isso, ela começou aqui em Cidelândia. Começou aqui. Hoje a gente está em Açailândia e Imperatriz, sob a minha coordenação. Entende? Eu acho que teve de Imperatriz foi cá. Não, começou aqui, nasceu em Cidelândia. Olha só. Nasceu em Cidelândia. Em Açailândia, eu já vi também a Igreja São Luís. Aí, por isso, eu achei que tinha vários lugares, né? Isso. Assim, a gente é uma extensão de pastores, como eu falei, né? Uma aliança internacional. Mas aí a gente caminhando sob a supervisão. Hoje a Imperatriz nasceu tem pouco tempo. Foi a última. Eu costumo dizer que igreja não abre, igreja nasce, né? Excelente, pastor, maravilha. E pastor Francivaldo, conta pra gente sobre o projeto A Fé Vem Pelo Ouvir. Conta pra gente um pouquinho. Olha, na verdade, esse projeto A Fé Vem Pelo Ouvir é um dos projetos que a gente tem parceria, né? A gente que é pastor, como o pastor já citou aqui, que ele faz parte de uma rede, né? Internacional, nós fazemos parte de vários projetos. Então, na nossa caminhada, quando eu estava na Transamazônica, eu conheci esse projeto, né, através de uma rede missionária também. E esse projeto é um projeto muito lindo, me chamou a atenção, porque eu estava na região que é remota, que ainda falta energia aqui, né? E aí esse projeto é um projeto, até trouxe o equipamento para você dar uma olhada. Tá? E se alguém até tiver interesse, são equipamentos, né? Que são distribuídos totalmente gratuito por uma família americana. Para tu pegar o outro aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um Procline, ele é solar, tá? E carrega também com cabo a energia, tá? Ou solar, esse aqui também recarrega aqui, ó. É o maior esse aqui, tem alcance maior, também uma placa solar, tá? Recarrega também energia, dura 3 meses. Se não tiver energia nem sol, ele recarrega a manivela, tá? Certo. Esse outro aqui é o Acclaim, então ele está carregado aqui há mais de 3 meses. Eu consigo transmitir a Bíblia em audiovisual, só a Bíblia, tá? Sem precisar de nada. Então o que tem aqui nesse equipamento? A Bíblia em áudio, tá? Então, qual a missão desse projeto? Esse projeto... Gênesis. Introdução. A palavra Gênesis quer dizer Então, a missão desse projeto, ao que ele vem pelo ouvir, é levar a palavra de Deus em todos os idiomas, em todas as línguas, até 2030. Tá? A gente é um parceiro, esse está espalhado em todo o Brasil da região. Eu já tive o prazer de deixar dentro de garimpo, tribo de índio, né? Tem vários testemunhos desse projeto. Então, inclusive, até aqui na região, se alguém aqui não sabe ler, tem deficiência visual, inclusive o seu sogro, né? Eu deixei para ele lá, presenteei ele. O livro também que a gente não pode nem vender, tá? Nem dar. Uma vez eu cheguei numa pessoa, né, lá no Pará, e ele disse: quanto é que você quer? Eu falei: não posso vender. Né? Até com o meu carro quebrado, não posso vender. Então, desse trabalho que a gente desenvolveu, vem desse para mim, e eu comecei a fazer um trabalho. Hoje eu tenho 18 equipamentos desses espalhados aqui na região. Alguns ainda estão na Transamazônica, que passa 3, 4 meses, aí retorna para a gente para sentir outra pessoa. Então, você consegue ouvir a Bíblia realmente do jeito que está, a tradução, não tem nome, não tem comercial, não denominação, nada. O propósito é levar a Bíblia até 2030, todas as línguas e idiomas em audiovisual e também
em áudio, né, e audiovisual. Esse aqui é o Aclau. É muito profundo isso aí, eu te mostrei o dia, né? Então, são um dos projetos que a gente tem, tá? Nós vamos ter outra parceria com outros, então a gente faz esse projeto totalmente voluntário, tá? Eles só mandam pra gente e a gente faz voluntário, sem nenhum custo, sem nada, entendeu? É um dos projetos. E vários testemunhos, tá? Então, são métodos que a gente usa, como o pastor, né? Eu digo que Deus, ele é multiforme, ele tem várias formas de trabalhar, né? Ele tem várias formas, por isso que ele compara o evangelho como pescaria, né? Pescador, então tem muita forma de pescar. Então hoje você tem a Bíblia no seu celular, você tem a Bíblia de todas as formas, mas se você também não tiver internet, tá lá no meio do mato, você consegue também ouvir a palavra de Deus, tá? É um dos projetos que a gente tem. Então, até se alguém aqui na região tem dificuldade, até o próprio pastor tiver, a gente está aqui para auxiliar, tá? Para levar esse projeto também nas escolas, grupos de leitura da Bíblia, tá? Esse é um dos projetos que a gente representa, tá? Onde a gente passa como pastor missionário. Sim, que projeto, né? Que a minha dúvida, pastor, no caso, ele tá só em português aí. Tá. Esse. Esse está em português, mas eu consigo em qualquer idioma, tá? Inclusive no Pará eu deixei para índios, né? Deixei para uma venezuelana, não foi? Eu consegui, ela estava lá e eu consegui, eles traduzem qualquer idioma. Se vocês seguir o site, é só entrar no site, depois eu mando, tá vendo? Tá? O site é A Fé Vem Pelo Ouvir. Você vai ver vários testemunhos no Brasil, todos os países. Então, se a gente quiser fazer parte, isso é só para pastores? Ou Ele não? é interreligioso. Religioso. Tá? Isso só que assim, por exemplo, você tem que, a forma de você conseguir é mostrar testemunhos, entendeu? Então tem que, não é só pegar o projeto e eu comecei com depois de 3 meses, aí mandaram para mim 17. Então eu desenvolvo isso hoje, né? É um projeto, não pode ser vendido, não pode ser doado, não posso cobrar nada. É só um empréstimo. Isso. Temporário, Outra coisa que eu faço é mandar relatórios de vídeo, mostrando o projeto, que é uma forma, mas é uma família missionária. Depois eu vou postar o site direitinho que Deus colocou esperando no coração. Você vê que para fazer missão precisa de recurso, né? Então, um equipamento desse não é caro, não é barato, né? Então, é uma forma de levar o evangelho, tá? A lugares e de forma diferente, tá? Maravilha, pastor. E pastor Francivaldo, além do projeto A Fé Vem Pelo Ouvir, o senhor faz parte também da IRI Brasil, não é mesmo? Conta pra gente também um pouquinho sobre. Na verdade, a IRI Brasil, ela é uma entidade interreligiosa, tá? Inclusive até depois eu posso conectar o pastor também, tá? E a IRI Brasil é um projeto que é muito complicado às vezes. Eu quero que você abra bem o seu coração, porque quando se fala de meio ambiente, as pessoas elas já passam para questões partidárias, ideológicas, né? E aí o Brasil, ele é uma entidade interreligiosa. Através da IRI Brasil, foi uma amiga também missionária que eu conheci na Amazônia, e ela me conectou. No primeiro momento que eu fui, no primeiro encontro, né, que me levaram em São Paulo, São José dos Campos, a gente teve o prazer de conhecer o Comadem e o IPE, que são os órgãos federais onde capta as informações. Inclusive, nós fomos presenciados na região, por receber um centro meteorológico, né? A nossa vai receber para transmitir em tempo real a situação do clima na nossa região. Então, qual é a missão da IRI Brasil? É uma entidade religiosa que traz os líderes religiosos de qualquer denominação ou credo para tentar conscientizar as pessoas a preservar o ar que respiramos e a água que bebemos. E aí, para mim não ficar a questão partidária, porque a partidária, a visão da IRI é levar a comunidade, através dos líderes, conversar com os cientistas, tá? Com os cientistas. Então, nós fazemos parte da Rede Amazônia hoje, de toda a denominação, e são várias ações. A primeira ação que nós temos é conscientizar as pessoas. Não estamos para brigar com A, com B, não, é conscientizar. E, inclusive, um dos projetos que a IRIS tem, inclusive, ultimamente ela distribuiu, através de uma outra igreja parceira, né, 8.500 filtros desse, tá? Filtros que são fruto de alta tecnologia, tá? Através de doação de pessoas que se movem, que são movidas a isso. Por quê? Porque
Por mais que as pessoas não concordem com a minha ideologia, com o meu credo, nós temos algo em comum. A água que nós bebemos é a mesma água que nós precisamos, e por mais que nós não concordemos, mais o ar que nós estamos respirando aqui é o mesmo ar, independente de qualquer. Então buscamos esse consentimento, porque através da situação do aquecimento global no nosso país, no mundo, então nós estamos correndo risco. E se nós não fizermos uma ação, eu vou até trazer uma informação muito importante da nossa região, que eu estive agora, semana passada, em Manaus, e participando de uma palestra com um dos maiores cientistas que sabe lidar com a água. E me surpreendeu. O rio hoje, no Brasil, que está correndo o maior risco, é o nosso rio Tocantins. E a mensagem que eu deixo aqui, nós como pastores, mordomo de Deus, nós somos mordomos de Deus. Onde foi que Deus nos colocou nessa terra? Ele colocou aqui nessa terra, num jardim, para nós cuidar. Da onde vem a nossa alimentação? Da terra, da água e da plantação. Tá? Então, se nós não zelarmos, né? Se nós não cuidarmos, vai ter lugar que vai faltar água, vai ter lugar que o ar cada vez mais vai estar poluído. Eu devo fazer uma ação. Ou eu começo essa ação na nossa casa, reciclando, evitando de jogar o lixo no lixo, no lugar certo. Então eu faço parte dessa rede, e a intenção é até pessoas que querem conhecer mais levar. Não tem nada partidário, nada de ideologia. É uma consciência de que o ar que nós respiramos, a água que bebemos é um presente do Criador para nós. E se nós não zelarmos dela, nós temos aqui um rio chamado Paraíso. Chega lá, está se desfazendo o nome Paraíso por causa de uma ação de uma pessoa. E se nós não tomarmos uma atitude, amanhã os nossos filhos, nossos netos não terão mais nem o paraíso para tomar banho. Um pequeno riacho. Então, nós fazemos parte dessa entidade. Várias ações são feitas, distribuição de filtros como esse, outras ações, palestras nas escolas, a partidária, conscientizando as pessoas a zelar trazendo consciência socioambiental para todas as pessoas dependentes. Nós somos mordomos de Deus. Então é mais um projeto que nós trazemos, e eu espero ser bem compreendido, porque nós não trazendo isso de nenhum viés político. Até eu mesmo, eu sou apartidário, não faço parte de nenhum partido político, mas eu sou um mordomo de Deus, e nós somos um mordomo. Então nós fazemos parte. No primeiro momento que eu fui fazer parte dessa entidade, me causou medo, tá? Porque eu não sabia o que era, mas já fui para 3 encontros, e no próximo encontro eu espero levar alguém da nossa região, tá? Para conhecer mais o encontro e tentar ajudar a fazer alguma coisa. O senhor esteve recentemente, né, nesse encontro? Estivemos no Amazonas com o encontro de todas as regiões que formam o Amazonas, né? Eu estive em Manaus durante 3 dias, né? E foi experiências extraordinárias, né? Porque nós tivemos 2 palestras com uma das maiores cientistas hoje que cuida do ar, né? Que tem conhecimento científico, e um outro cientista que cuida da água. Inclusive, se alguém quiser, está disponível em Drive, eu mando, pode assistir a palestra. Não é fundamentada em ideias, é fundamento da ciência. A ciência concordando com o Criador e buscando socorro com nós que somos da ponta. Porque há muita falha no poder público em relação a ações. E se nós não fizer ação, depois nós vamos sofrer. Tá? Nós fazendo parte, e nós podemos pegar isso aí, a Bíblia deixa bem clara sobre o cuidado que devemos ter com o habitar que nós. A Bíblia chega a dizer lá em Apocalipse 18 que nós seremos punidos por não zelar da terra que Deus nos colocou. Tá? Então, enquanto nós estamos aqui, né, enquanto Deus não vem buscar nós para a eternidade, esse habitat deve ser cuidado. Com certeza, pastor. E, embora temporário, é aqui que nós estamos, né? Temos que preservar para o agora e para o futuro, né? Os nossos filhos. E além desses projetos que o pastor falando, o pastor também faz parte do projeto Pode Ser em Ação. É um dos nossos parceiros, né? Para quem não conhece, é um projeto voluntário que nós temos através do podcast Pode Ser, onde, juntamente com o Dr. Lário Maciel,
através das consultas, o pastor também vai acompanhando para ali dar uma palavra de consolação. Uma consulta espiritual que o pastor Até a gente aproveita esse momento, porque essa rede ela tem que aumentar, tá? Eu estou com 8 meses aqui na região e me chamou a atenção, com todo respeito, a pessoa quando viu eu fazendo o trabalho que a gente está fazendo voluntário, ele foi lá em casa e perguntou, você tem intenção de ser vereador? Aí eu falei, não, eu já faço esse trabalho aonde eu passo, eu sou um missionário, tá? E eu convido você, que pode fazer alguma coisa, você também, né, que é pastor, missionário, alguma ação que possa, igual o doutor Larson faz, que é um desejo desde quando ele, antes de se formar, ele falou para mim, quando eu me formasse, eu ia tirar um dia para cuidar das pessoas, entendeu? Então é um pequeno gesto e me impressiona, com todo respeito, me impressiona pessoas que às vezes não entendem que cada gesto que nós fazemos é uma ação de Deus. Irmão, Jesus já foi protagonista aqui na Terra. Ele só veio nos ensinar. Ele saiu. O que nós fazemos agora, pastor, nós somos representantes de Deus. Quando eu faço o bem, as pessoas estão vendo o quê? Deus em mim. Entendeu? Então qualquer ação que alguém fizer, só que a gente está vivendo um tempo tão difícil, né? As pessoas já pensam que a gente já quer conquistar um cargo. É difícil. infelizmente, Então essa é a missão. Você, como pastor também vai de trabalho, né, pastor? Que às vezes nem divulgado mas é a missão do pastor. Todos nós somos um missionário. Todos nós. A vida do pastor é mais porque ele está mais focado naquilo. Entendeu? Então cada um participando, colaborando, nós vamos melhorar o ambiente que nós estamos. com certeza, você vai só crescer em nome de Jesus. Deixamos aqui também nosso convite, né? Você que é profissional, não profissional, pastor, padre, quem quer que seja, que sente aí no seu coração em ajudar o outro, em ajudar o próximo, vem com a gente tá nessa missão, não vai parar, em nome de Jesus, né? E, inclusive, também deixa aqui pro pastor, depois eu vou te explicar melhorzinho, viu? Mas com detalhes. E conta pra gente, pastor, como é liderar uma comunidade tão pequena, que é a Cidelândia, né? Quais são os desafios que você enfrenta ao liderar uma cidade tão pequena? Quando Deus nos concedeu essa oportunidade para liderar, eu fui buscar um princípio cristão, que liderar e servir. Jesus fala que ele veio para ser Senhor e Mestre, mas ele não veio para ser servido, e sim para servir. Então eu entendi que o verdadeiro líder precisava servir. E nessa caminhada, Cidelândia assim, foi uma grande faculdade, e ainda é, porque andar com Cristo é aprender todos os dias. E eu vi uma grande diferença entre fazer e servir. Há uma grande diferença. Porque quando você faz, você revela quem você é. Mas quando você serve, você revela quem ele é. E nós não estamos aqui para ser engrandecidos, pelo contrário. É ele que precisa ser engrandecido. E eu entendi que liderar era ter uma mesa pronta, com o principal alimento. Eu falo isso na igreja que eu pastorei. Falei, a igreja precisa ser uma mesa para servir a sociedade. E essa mesa não pode faltar o pão da vida. Então, quando nós estamos dispostos a servir, nós não vamos revelar quem nós somos, mas sim quem ele é. A Bíblia fala que a honra, a glória, o louvor, tudo é para ele. Nós estamos aqui, como foi falado pela nossa amiga Tainara, em uma passagem. E esse servir é desafiador, porque muitas pessoas começam, depois desistem. A maioria das pessoas que a gente encontrou, e foi uma das missões aqui em Cidelândia, uma palavra que eu pedi para Deus, eu estou indo para um território, eu não posso ir se eu não tiver uma palavra, preciso ser movido por essa palavra. E a palavra era que a gente iria resgatar muitas pessoas, já foram bons soldados, mas estavam caídos, estavam feridos. Por incrível que pareça, pessoas que serviam bastante. Só que não é fácil servir, porque o servir é frutificar. E toda árvore frutífera ela sofre. Ela sofre algumas pauladas, algumas pedradas, como o projeto de vocês. Parabéns, eu não conhecia ainda e conte comigo. Esse projeto ele está gerando frutos. E o pastor falou que já pegou uma pauladinha. Mas ser vereador, eu também cheguei uma vez a gente fazendo uma ação, entregando mais cesta básica, e na hora que eu parei o carro, estava perto de um período político, a mulher, deve ter chegado um deputado aí. Eu falei, não, moço, pegou um servinho aqui só para trazer uma cesta básica. Mas enfim,
Eu costumo falar que todas as vezes que Deus dá uma oportunidade para a gente servir, Ele está dando uma oportunidade para a gente ser abençoado. E tem uma frase de Martin Luther King Jr. que diz que todo mundo pode ser grande, porque todo mundo pode servir. Então nós precisamos, Quem não serve para servir, não serve. para viver. Então, quando nós entendemos esse princípio, independente de elogios, de abraços, independente de patrocínios ou não patrocínios, nós entendemos a nossa missão. Porque hoje algumas pessoas se perderam no caminho por não entender a missão. E a verdade, Deus fez uma missão para cada um. Deus fez uma missão para cada um. E quando a gente chegou em Cidelândia, eu falei, estou na missão. E aqui foi muita paulada, muita pedrada, quem acompanha muito de perto, a gente teve muitos altos e baixos. Eu costumo falar que a vida do cristão é um eletrocardiograma, né? Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, mas esse é o sinal que você está vivo. Porque se ficar tudo retinho assim, você morreu. Não é assim que acontece? Então a nossa vida, ela tem esses altos e baixos, mas o que não pode parar é a frequência do batimento cardíaco. Essa verdadeira vida que é Cristo Jesus precisa estar em nós, nos motivando para avançar. Ontem eu estava em uma conversa com umas pessoas aqui da cidade, pós-culto, e eu falei para eles, né? Hoje não é mais falta de potencial, hoje talvez não é mais falta de talentos, hoje é falta de servir naquilo que Deus nos chamou. Porque o problema não é só você enxergar a missão, o problema é você viver a missão. Se você conversar com 100 pessoas, 99 vai dizer, eu sei qual é a minha missão. Mas quando você pergunta para ela porque ela não foi, porque ela saiu de lá, ela vai apresentar algum medo, algum trauma, alguma ferida. E a gente precisa entender que há alguém que veio à Terra, deixou toda a sua glória, como Paulo fala em Filipenses. Que ele mudou tanto por causa de nós, gente. Ele saiu do melhor lugar, um lugar de paz, ele veio para um lugar de guerra, um lugar onde ele era senhor e rei. Paulo fala que ele era Deus, mas mesmo assim ele não tomou a forma de Deus, ele veio como um homem, nasceu. Então, assim, algumas vezes quando a gente vai evangelizar, as pessoas dizem, mas eu já tentei mudar isso, eu já tentei mudar aquilo. Cara, a gente ainda não mudou 1% do que Cristo teve que mudar. Mudou de lugar, mudou de posição, por isso que ele se tornou escravo, para nos servir. Então, assim, tudo que a gente faz para ele, quando aponta para a cruz, a gente vê que ainda não fez nada. Então, se a gente quer buscar um motivo para avançar, olhe para Cristo. Amém. Glória a Deus. Tá forte, Que episódio emocionante, né? Assim, cheio de Deus mesmo, né? Quando vocês citam palavras mesmo da Bíblia, versículos bíblicos, de quem foi Jesus, eu fico aqui anestesiada, que é muito bom ouvir o que o Senhor fez por nós, né? E tem quanto tempo que o Senhor é pastor em Cidelândia, pastor Eduardo? 6 anos. Inclusive, a gente vai fazer a gente comemora o aniversário da igreja com um evento chamado Eu Jamais Serei o Mesmo, uma conferência. Aí a gente até desenvolveu essa pré-conferência em Açailândia, dia 20 agora em Imperatriz, 17, 18, 19 Cidelândia. Essa conferência ela já tem 5 anos. Foi uma palavra que nós recebemos. A gente ia fazer só uma pessoa que era apenas um evento em uma igreja, mas aí só isso vai ser anual, vai ser algo transformador. E aí, esse ano, tudo indica que a gente vai fazer fora. Na verdade, no culto da virada, eu trouxe a palavra para a igreja, né? A igreja precisa ser igreja. A igreja não vai ser igreja sem permanecer só dentro. Porque essa palavra no original, não é isso, pastor? Eclésia quer dizer afora. E então, se eu estou lá dentro como igreja e lá fora eu não estou como igreja, então nós ainda não estamos sendo igreja. Porque igreja não sou eu, igreja não é o pastor, igreja somos nós. Nós somos um membro desse corpo que Cristo é o cabeça. E aí eu falei isso numa reunião em Açailândia, olha, se der tudo certo a gente fazer aqui fora, não é, não é uma escolha nossa, mas tá tudo apontando para isso. E se der certo fazer fora Imperatriz, Cidelândia vai ser 3 dias fora. E por incrível que pareça, uma pessoa me parou lá em Imperatriz e disse, pastor, eu tô com uma carreta e eu tá saindo da reforma e eu quero estrear ela fazendo alguma programação e eu quero que você esteja lá. E eu falei, rapaz, eu tenho data já marcada para isso e pode deixar a carreta reservada. Aí depois de acariciar, pastor, já tem o som, já tá tudo bem programado. E agora a gente vai começar a programar em Cidelândia. E a gente foi muito desafiado aqui em Cidelândia porque assim, as pessoas olharam
Disseram uma vez, foi uma pessoa visitar a igreja e disse, meu Deus do céu, essa igreja aqui tá só o refúgio dos crentes. Eu fiquei zangado, eu disse, o que eu faço com essa mulher? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, Jesus falou para mim, se alegre, esse é o evangelho. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, está escrito lá em Lucas 19. Esse é o evangelho, buscar e salvar aquele que estava perdido. Se eu pudesse botar, mas eu não posso fazer isso por não constrangimento, eu colocava uma placa bem grande na igreja, assim, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Proibido. Nós não somos perfeitos, o perfeito é Ele. Nós não somos o bom, a Bíblia diz só tem um bom, é Ele. Eu falei uma vez isso no púlpito e um rapaz chegou e disse, não pastor, eu sou bom. Ele disse, é bom, então tá bom, vou dar uma paulada no teu filho agora, o que tu vai fazer? Eu vou te matar, então não é bom. Mas só que pegaram o filho dele, espancaram o filho dele, pregaram o filho dele, torturaram, traíram. E ainda assim ele continuou sendo o mesmo. Ontem, hoje, sempre será o mesmo Deus, só um bom. Amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo, e o que mais motiva o senhor a continuar liderando a igreja Sal e Luz? O que mais me motiva é todas as vezes que eu olho a oportunidade de tornar Jesus conhecido. Isso é que me impulsiona todo dia. Quando eu levanto e abro os olhos, a minha oração é essa. Jesus, eu quero te conhecer um pouco mais e te tornar conhecido por onde passar. Porque quando esse evangelho alcançou a minha vida, eu entendi que Jesus não estava me chamando apenas para falar dele, mas para andar com ele. Por isso que eu falo para alguns líderes, pastores e amigos que a gente encontra abatido na caminhada, não é fácil. É muita luta, é muita dor, mas há um prazer de servir Jesus. Eu tive uma experiência muito grande em um evento muito conhecido dos Legendários. Quando veio inaugurar aqui o Norte e Nordeste, eu fiz questão de participar, o Júnior estava lá comigo. E no meio daquela trilha, veio um pensamento. Eu disse o que levava aqueles homens a sair de casa com prazer e dizer assim, hoje eu vou sair, eu vou falar dele e vou morrer por ele. Que prazer é esse, né, daqueles mártires? Sabendo que iria morrer, sabendo que a família ia ficar, os filhos iam ficar, e ele saiu. Ele disse, Jesus, eu ainda não saí de casa dessa maneira. Eu não sei qual dos pregadores, não sei se foi Spurgeon, que quando ele saía para pregar e não acontecia nada, ele dobrava os joelhos, e quando ele dobrava, eu chegava em casa, dobrava os joelhos, e ele fazia uma oração de reconciliação. Porque ele dizia, eu estou afastado dele. Mas quando ele chegava em casa perseguido, apedrejado, aí ele dizia, não, então estou no lugar certo. E aí eu entendi que Cristo estava sendo muito mais levado como uma lembrança do que como uma realidade. Era a gente olhar para um quadro de Santa Ceia e dizer, ah, Cristo ali. Era a gente olhar para um pingente e ver ele crucificado. E eu quero dizer para vocês que Jesus não é uma história, ele é uma realidade. Então, quanto a gente tratar Cristo só como uma história, talvez nós vamos ser bons comentadores, talvez nós vamos ser bom advogado, mas o evangelho não precisa de advogado. Ele já tem um advogado fiel. O evangelho precisa de testemunho. E a testemunha vai falar do que viu, do que sentiu, do momento e da hora exata que estava com ele. São experiências. Melhor dizendo, a maior evidência do poder do Espírito Santo. Não são só os dons espirituais. Atos capítulo 1, versículo 8 revela isso. A maior evidência do poder do Espírito Santo é quando esse poder vem e nós se transformamos em uma testemunha. Ele disse, o poder de Deus que vem em nós, né? O Espírito vem sobre nós, te concede poder para vocês serem as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esse significado de testemunha, ele tem uma raiz do original, que quer dizer mártir. A testemunha de Cristo é que ele está disposto a dar a vida por ele. Então, o que me impulsiona todos os dias é sair de casa com mais uma oportunidade de falar do amor de Deus. Quando eu saio de casa, eu não lembro mais quando aconteceu isso, mas quando eu saio de casa e eu não consigo falar nada de Jesus para ninguém, eu chego frustrado. Amém, glória a Deus. E para o pastor Prancivaldo, eu queria perguntar mesmo, fazer a mesma pergunta. O que mais inspira o senhor a continuar servindo, né? Servindo a comunidade, servindo pessoas? O resultado do evangelho. O evangelho é uma semente. É uma semente que gera paz, gera vida, que restaura o ambiente, que restaura o lar.
eu tivesse tempo de contar cada testemunho, né? São tantos, né? São tantos. Eu tenho um testemunho de uma jovem lá no bairro da Caima. Eu também já abri 2 igrejas do zero, pastor. Eu sei o que é. Mas a obra dá certo porque é de Deus, né? Eu lembro de um testemunho de uma jovem que estava envolvida na dependência química, uma vida muito pregressa, e todo mundo não acreditava nela. Eu estava um dia na escola bíblica dominical e ela entrou, ninguém deu atenção para ela. E eu estava vestido normal, né? Camiseta, eu cheguei e sentei do lado dela. E ela disse assim: quem é o senhor? Eu falei: sou o pastor. Ela se admirou do novo Natal. Eu levei ela pro gabinete, conversamos. Um exemplo, tá? Hoje ela é uma jovem, que ela mandou ontem pra mim, tá? Tá morando no Ceará, você me ouvindo, né? A Rutinha. Tá grávida novamente, casada com filho, com um pastor, né? Restaurou da vida preguiça, uma vida muito história. Não era só a dependência química, tinha mais coisas profundas, né? Coisa macabra mesmo. E hoje é liberta e é uma pregadora do evangelho. Então, muitos exemplos. Eu acho que é o que mais motiva a gente, apesar das adversidades. O próprio Jesus diz que por causa da alegria, lá em Hebreus, por causa da alegria ele suportava as dores, a adversidade. Então, por causa do evangelho. O evangelho, quando você aceita o evangelho, eu costumo dizer que Jesus ele não é uma religião. Jesus ele é um modelo de vida para todas as pessoas. Eu me emociono porque dá vontade de não falar, tá? Mas por coincidência, eu estou aqui do lado de meu primeiro patrão, que eu encontrei ele aqui por uma coincidência. E ele é resultado de uma pessoa que orava quando ele não sabia que eu orava por ele. Entendeu? Então eu acho que isso não tem... a Bíblia fala que o valor de uma alma vale mais do que o mundo. Não tem, nada pode pagar o valor de uma alma, né? Ninguém pode pagar o valor de uma alma. É como que fosse, dentro da visão, dinheiro nenhum pudesse pagar. Então, isso nos motiva. Mas o pastor também não é um super-herói, não, tá? O pastor também sente dores, o pastor também sente... Às vezes o pastor, é tão difícil, às vezes não tem nem para quem compartilhar, né? Uma das partes mais difíceis mas nós temos alguém que nos dá força, que é o nosso Criador. Nós temos uma missão. Então, assim, o que me faz motivar são os resultados do Evangelho. Quem aceita o Evangelho, nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Tá? O ambiente que aceita o Evangelho, nunca mais aquele ambiente vai ser o mesmo. A família que aceita o Evangelho, aquela família nunca mais vai ser o mesmo. É uma semente, é uma boa semente lançada na terra. Então, isso me faz motivar, tá? Se eu fosse olhar para as circunstâncias da vida, eu lembro de que quando a gente foi para o estado do nosso último campo que nós chegamos, minha esposa está aqui, às vezes eu fico no falando de missão, eu fui para o meu último campo, lá não tinha água encanada, lá não tinha asfalto, lá não tinha não tinha torre de telefone, muito adverso. Mas lá eu consegui resgatar pessoas para Jesus, inclusive pessoas de uma vida preguiça. Então, aí veio a pessoa: por que você foi para lá? Até minha família ligava, dizia assim: não, moço, é teu lugar, volta para cá, vem trabalhar. Eu falei: não, mas Deus me... É uma chama que queima dentro da gente, que só quem está envolvido com essa ação do Espírito Santo é que consegue entender. Só quem tem experiência, né? É como o pastor disse, né? Quem tem essa experiência, quem não vê Cristo só como uma figura, mas como reino dentro de você, né? Você vê para a vida dos apóstolos, eles se doaram, se entregaram. E o que nós passamos é insignificante. Quando você lê Hebreus capítulo 11, os apóstolos enfrentaram leões, enfrentaram espada, escárnio, né? Então, mas isso tudo fez eles continuar. Então, o que me motiva é o resultado do evangelho. Uma semente que, se cair numa terra, um coração que aceita, vai brotar. Aleluia. Maravilha. Fortíssima. Pastor Francibaldo, em cidades pequenas, digo Gavião, Palmeirândia, a maioria das vezes os recursos são limitados, né? Como o senhor equilibra a missão espiritual com as necessidades práticas da comunidade?
Eu tive dois desafios nessa pergunta de lugar pequeno, tá? Eu tive o privilégio de pastorear a maior cidade do Brasil, um território que foi Altamira, tá? E dentro de uma visão de Cristo, eu acho que o lugar, quando o evangelho chega, esse lugar se torna grande, tá? Pela ação que nós fazemos, tá? Eu estou no antigo Garvião, né, que é o Palmeirândia hoje, também até o Centro do Abraão. Então eu não vejo, quando eu chego num lugar, eu não vejo lugar pequeno. Eu não vejo. Pode ser o lugar que me colocar, eu não vejo lugar pequeno, tá? Porque o evangelho, ele é uma semente que faz brotar, tá? Que faz aquele lugar grande, entendeu? Que faz aquele lugar ser reconhecido. Então, eu não vejo lugares pequenos quando você chega com o evangelho. Para mim não faz diferença, para mim, não faz diferença eu estar numa cidade, numa metrópole, ou estar ministrando no interior. Eu vejo como Jesus, né? Ele teve que desviar, passar em Samaria e pregar para a mulher na beira do poço. Entendeu? E o resultado foi extraordinário, né? Então eu acho porque assim, o evangelho ele transforma o lugar, tá? Eu acho que o que nós precisamos é de pessoas que transformem lugares, independente do lugar que eles estejam. Tem gente que reclamando, se eu for fazer missão lá em tal lugar, eu posso contar um testemunho? Né? Eu lembro de uma certa vez, de um testemunho, de uma história que uma pessoa acordou de madrugada, um sonho dizendo, Deus me chamou para fazer missão fora do país, lá na China. E aí um pastor bem experiente, ele foi conversar com o pastor, e o pastor disse, meu filho, que sonho? Não, eu sonhei, pastor. E ele foi olhar, ele não falava chinês, ele não tinha passaporte, ele não tinha estrutura de sair daquela região que ele estava. E o pastor disse, meu filho, Deus já me fez entender o que é que tem que fazer missão mesmo. Mas na tua rua, não tem nenhum chinês lá, um japonês. Aí ele, rapaz, tem um vizinho que vai lá, Maria, vai lá onde é ele. Ele foi lá, pregou o evangelho, aquela pessoa aceitou, e ele pregou lá na China, naquele lugar. Então é nós que transformamos o nosso ambiente. Nós começamos, eu posso dizer isso, como testemunho, eu vou citar o meu exemplo. Quando eu comecei a andar na igreja, foi a partir dos 8 anos de idade, eu ia escondido do meu pai, que não entendia. Depois ele partiu, morreu conhecido do evangelho, mas foi uma semente da minha casa, de um tio meu, entendeu? Que começou dentro do meu lar, escondido, quando meu pai puxava o cinto, não entendia, mas até as pessoas fazem isso, não entendem o evangelho. Uma das coisas que mais me entristece na região, eu falo isso para você, pai que me escuta e mãe que vai me escutar. Um dia eu parei, eu já distribuí para todas as crianças no formato, agora eu vou distribuir outros com formato daquela mensagem que eu quero trazer sobre o meio ambiente. Uma criancinha parou, e assim, se você está comigo ali no lado, as crianças já assim, pastor, pastor. Nós fizemos várias ações, e a criancinha parou e falou assim, pastor, eu não vou para a igreja porque o meu pai e minha mãe não deixam. Entendeu? Sem a noção do poder do evangelho. Você que impede o seu filho, a sua casa de ir para a igreja, você está financiando um prejuízo, um desastre na sua casa. Porque o evangelho, onde se prega o evangelho verdadeiro, é lugar de transformação, é lugar de mudança, tá? Então, para mim, quando eu vejo nessa situação, eu não vejo o lugar que eu estou como pequeno, eu vejo grande, porque ali tem crianças, tem jovens que podem mudar a história daquela região, né? E levar essa semente em mais lugares. Então, para mim, não tem lugar pequeno. O evangelho, João Batista começou a pregar onde foi? Deserto. No deserto. Bom, já que nós estamos falando de testemunho, agora o pastor Eduardo conta um pouquinho para nós o momento mais marcante que o senhor sentiu claramente a presença de Deus no trabalho ali na sua igreja. Momento mais marcante. Já vivemos muitas experiências lá, né? Mas um dia em um culto de quarta-feira, não foi assim um culto de domingo, não foi uma vigília, não foi em uma conferência. Em um culto de quarta-feira, tinha poucas pessoas na igreja, eu acho que umas 30, 40 pessoas. E sabe aquele dia, pastor, que a gente está pregando, parece que não está fluindo. Uhum. Outro culto assim, Você louvor, pensa que não tá acontecendo nada. acontecendo nada. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu vou logo encerrar a pregação, vou despachar o pessoal, quarta-feira, mais as pessoas vindo do serviço. E aí eu pedi que as pessoas ficassem de pé, né? Tô resumindo bem aqui.
gente, vamos ficar de pé, vamos orar, a gente ir pra casa. Tá bom. Quando a gente ficou de pé e eu comecei a oração, assim, senti a presença de Deus tão forte, eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar. E de repente eu peguei o microfone, deixei no púlpito, desci e sentei na minha cadeira. Baixei a cabeça e comecei a chorar. Só que esse quebrantamento tomou de conta da igreja. Ele foi tomando de conta da igreja. E a mensagem que eu estava pregando, a gente, os dias de quarta, a gente trabalha uma série de mensagens por mês. E esse mês a gente estava falando de santidade. E eu estava falando a respeito da fonte de santidade, que é Cristo. Dizendo que o santo não é aquele que nunca se sujou, mas aquele que sempre se limpa. É aquele que vai lá nessa fonte que é Jesus. Enfim, começou um quebrantamento na igreja, e um choro daqui, e um barulho dali, e umas orações de arrependimento, gritando que era pecador e não queria mais aquela vida. E a igreja entrou naquele mover espiritual, e barulho de línguas estranhas, e eu só começava a chorar. Só que o incrível que pareça, quando eu levantava a minha cabeça assim, eu olhava para o púlpito e eu falava: Senhor, não tem um pregador ali, não tem um ministro de louvor ali, não tem ninguém tocando violão, não tem ninguém tocando a bateria. Eu tive uma resposta assim muito clara: até quando vocês vão pensar que vocês que fazem? Eu que faço. E isso era por volta, ia dar 9 horas da noite. 11 horas, quando eu comecei a tomar assim um estado tranquilo, vou dizer assim, eu peguei o microfone e disse: vocês podem ir para casa. Ninguém foi para isso aqui em Cidade. E eu comecei a lembrar de várias histórias que eu já li a respeito do avivamento. Porque o avivamento ele não vai acontecer em um lugar exterior enquanto não acontecer em um lugar interior em nós. O avivamento não vai acontecer em um grupo de grandes pessoas se primeiro não acontecer em uma pessoa. E foi um momento marcante. Por onde eu passo, eu falo isso porque eu queria viver isso novamente. É um anseio no meu coração. Assim, milagre eu costumo falar que a gente conta, mas não tem como explicar. Eu falando de uma maneira bem resumida. Que o poder do evangelho é um pecador se arrepender dos seus pecados. E hoje muitas pessoas caminham para a igreja, mas ainda não caminham com Cristo, ou até fala, vocês lembram daquela história dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam falando a respeito de Jesus, contando o testemunho da irmã Maria, estava tudo certo, não tinha nada errado. O que estava de errado naquele episódio? Eram as pessoas falando de Jesus do lado dele, não sabendo quem ele era. Qual que é o perigo da nossa geração? O perigo da nossa geração é a gente até falar muito bem de Jesus. Ele quer andar do lado de projetos pessoais, né? Ele tava Até andar do lado dele e não saber quem ele era. Aí Jesus se revela não como Cristo ainda, mas diz assim: será que vocês não percebem que desde os primeiros, desde Gênesis e Apocalipse, os Pentateucos, ele vai falar Moisés, até os últimos dos profetas, João, na Era de Paz, e os Salmos, todo esse livro aqui fala dele, de Cristo. A Bíblia diz que quando eles estavam falando, o coração deles entrou em chama. E aqui é o marco do evangelho na nossa vida. Porque o marco do evangelho é esse nosso coração queimar, como o pastor falou, e os nossos olhos lacrimejar. E o que fez toda a diferença? Eles continuaram com problema de visão. O coração já queimava, mas os olhos ainda não tinham aberto. E às vezes a gente falando aqui de Cristo, eu estou falando para vocês, o meu coração queima, mas os meus olhos precisam se abrir. E aí a Bíblia diz que Jesus falou com eles como se fosse despedindo e ir para fora. Estratégia. Jesus tem boas estratégias para nos pegar. Inclusive hoje foi um dia estratégico dele. E aí ele fingiu que ia para fora. Aí aqui está o grande ponto da nossa realidade, que foi a realidade para aqueles discípulos do caminho de Emaús. Por quê? Já tinha o título de discípulo. Já sabia muito a respeito de Cristo, mas ainda não conheciam ele. Há uma diferença muito grande de você saber e não conhecer. Eu estou contando um pouco da minha história, vocês estão sabendo quem eu sou, mas para me conhecer, vocês têm que ter uma intimidade maior.
E aí quando os discípulos abrem a porta da sua casa, eu vou falar isso para vocês. A diferença fez quando os discípulos abriram a porta da sua casa e convidaram Jesus para entrar. Ali fez toda a diferença. Quando Jesus entrou naquele lugar, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Serviu eles. A Bíblia diz que quando ele partiu o pão e comeu, e os discípulos comeram daquele pão, servido por Cristo, os seus olhos se abriram e eles contemplaram que era ele. Aí parece que fica uma história sem pé e sem cabeça. Depois você não acha, começa outra história, você não acha mais Jesus. Aí me perguntaram isso, pastor, para onde Jesus foi? Ele disse, depois que você come esse verdadeiro pão, e você coloca ele dentro de você, ele está em um lugar. Aqui dentro. Ali foi toda a diferença. Então, um conselho, abre a porta, deixa Jesus entrar. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta. E assim, hoje eu afirmo para vocês, com toda essa ferramenta de podcast, pregação, Instagram e redes sociais, hoje não está mais tão difícil ouvir. Então a gente tem ouvido a voz. É 2 pontos que ele fala para aquela igreja da Ásia, em Apocalipse capítulo 3, é se ouvir a voz e se abrir a porta. E hoje, pastor, qual é a dificuldade? Não é mais ouvir a voz, mas abrir a porta. Ai, pastor. Então foi de várias formas a sua fala. Eu vejo que esse nosso encontro aqui é tão necessário. E Deus já sabia disso aqui, que isso ia acontecer. E eu quero dizer pra vocês que eu tô tão feliz com a presença de vocês aqui. Se eu pudesse sentir o que nós estamos sentindo aqui, né? Né? E pastor Francivaldo, conta pra gente, compartilha uma história ou experiência que mais tocou o senhor e a comunidade de Palmeirândia, algo que mostra a força do seu ministério. É quando a unidade do povo, né? Quando o povo está unido na mesma visão do pastor. Toda vez que a comunidade está unida na mesma visão do pastor, nada vai impedir de acontecer, tá? Nesses 8 meses que estamos aqui, nós fizemos ações. O pastor estava presente, né? Numa ação que a gente fez das mães, não foi? Sim. Não é isso? A gente tudo aquilo dali foi feito sem, não foi com recurso de nenhuma entidade institucional do governo, nada. Foi ações de pessoas, um dando um pouquinho, outro dando outro, né? E eles fizemos trabalho. Então, assim, o que mais move quando o povo está unido no mesmo propósito, tá? E falando de experiência também em relação, não só aqui, também já tive muitas experiências, pastor, né? Eu lembro de uma certa vez que Deus mandou fazer uma coisa que até hoje eu me impressiono, né? Deus mandou comprar um terreno da igreja, sem ter recurso. E eu cheguei naquele lugar, eu vinha vindo com a minha esposa, e eu olhei pro lugar assim, minha filha, Deus está mostrando a igreja naquele lugar. Era o lugar mais localizado da cidade, né? Mas não tinha recurso, não tinha nada. E Deus mandou ir lá e fechar o negócio com o cidadão. O cidadão olhou para mim, perguntou o que eu tinha falado. Aí eu fiz bem sincero, eu tô recém-chegado para a cidade. Fiz um compromisso com ele que nem quando eu trabalhava empregado eu tinha coragem de fazer, né? E Deus, eu fiz aquele acordo e por 2 vezes chegou o dia de pagar e eu não tinha 1 centavo no bolso. E a única coisa que eu fazia era só orar. Eu lembro que a última vez que eu estava orando, uma pessoa chegou na hora da oração, depois eu tenho uma pessoa que quer falar com o Senhor. Quando eu cheguei lá, uma pessoa que nunca tinha me visto, que nunca tinha falado comigo, que estava com dinheiro guardado há 3 meses que Deus mandou ele guardar o dinheiro e entregar para ele pagar o terreno. Entendeu? Então, várias experiências também na Transamazônica, né, minha filha? A gente quebrou o carro no meio do nada, entendeu? E de repente, quando a fé chegava alguém que a gente nunca tinha visto a gente. Uma vez também quebrou o carro de madrugada, não é? Eu tava com meus filhos, tava indo uma visita e a minha mulher ficou preocupada que era uma cidade perigosa e eu falei, calma, vai acontecer. Porque assim, o pastor falou uma palavra muito forte, Deus não trabalha com desespero, tá? A fé é a ausência do medo, é o equilíbrio, tá? A fé é você confiar em Deus, entendeu? Aí você vai ver. Então, para mim,
eu tenho várias experiências, não daria tempo de contar aqui, mas são muitas experiências. E eu posso dizer também que para mim, aqui na comunidade, nesse pouco tempo, que eu sou apenas um membro desse corpo, né? Igual o pastor e outros parceiros, outros missionários que tem aqui, pessoas talvez que estão até ocultas, né? Nós temos a oportunidade de registrar essa história. Também fazem trabalho magnífico. E Deus, ele vai unindo pessoas, ele vai conectando pessoas para um propósito, a gente vai transformando esse ambiente, tá? Então, para mim, eu vejo, o maior milagre que eu vejo é justamente as coisas acontecerem naturalmente, tá? Naturalmente. Agora há pouco mesmo, domingo foi uma amiga minha me visitar e ela chegou com várias caixas de remédio, né? Aí, lógico, eu não vou entregar remédio para ninguém, que eu não sou doutor, né? Remédio, eu já entrei em contato com o doutor, e aí antes de sair, a doutora estava consultando, e aí eu estava lá distribuindo remédio, entendeu? Sem nenhum centavo meu, mas conectado com a doutora, com a receita que a doutora deu, né? Tudo legal. Mas a minha conexão com uma pessoa de longe, de perto, vai fazendo a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. Isso é a obra de Deus, entendeu? Então essa conexão que eu vejo acontecer é a ação de Deus na vida de um missionário, de um pastor. O pastor que está fazendo a obra de Deus, ele tem que descansar, tá? Deus não trabalha com gente desesperada, entendeu? O desespero, eu posso dizer, onde é que Paulo e Silas estavam cantando e orando? Na prisão, tá? Onde era que Jesus estava dormindo? No meio da tempestade, tá? Onde era que Pedro também estava dormindo? Dentro de uma prisão, tá? É condenado a morrer no dia seguinte. E aí, quando a gente descansa dentro da obra de Deus, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo, tá? É assim que Deus trabalha. O verdadeiro homem de Deus trabalha, né, desta forma. O de Deus, ele não precisa, eu posso dizer que com toda clareza, porque não é para me exaltar, é para a glória de Deus. O homem de Deus, isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo para mim se tornar hoje um pastor. Eu tinha medo da minha família passar necessidade. E eu tenho dificuldade de pedir oferta. A minha mulher sabe disso. Eu tenho dificuldade de pedir oferta, tá? Mas Deus, ele cuida de quem faz a obra dele, tá? Ele cuida, ele zela. E uma das coisas também para finalizar aqui, além de ver essa ação de Deus, o maior legado também que eu vejo no ambiente onde a gente passa, pastor, é nós como pastores não deixar nada que escandalize a história daquele local, daquela sociedade. Porque o maior legado também de um pastor não é estar fazendo a aba, distribuindo cesta básica, não. É no dia que ele sai de lá, ele deixar na sua história zero escândalo, tá? Para mim, hoje, o maior legado que eu levo, como se eu saísse hoje da região que eu tô, era eu poder voltar nesse lugar e receber um abraço de uma pessoa que eu fiz alguma coisa que eu pude fazer da minha limitação. É o maior gesto que eu tenho, é de receber uma mensagem, como eu recebi de várias pessoas aqui, pastor, a palavra de gratidão a Deus, não pela nossa pessoa, pela ação de Deus. Então isso move a gente, eu vejo a ação de Deus no lugar, quando eu vejo as coisas acontecerem de forma natural, aonde nós estamos, e de pouco tempo que estamos aqui. O pastor tem 6 anos, né? Entendeu? 7º ano. 7º ano. Então, assim, ele pode ver que em momentos adversos, ele vai olhar para a história para trás, nada foi através dele. Isso. Tá? Só que Deus trabalha com parceria. O apóstolo Paulo chega a dizer que, olha a metodologia de Deus. Um planta, um rega, mas Deus dá o crescimento. Então, se nós fizermos alguma ação onde nós estamos, uma ação de plantar e regar, aí Deus vai fazer a ação dele, tá? E a maior dificuldade eu digo assim, de alguns que não continuam o seu ministério, é porque plantar é legal, regar é legal, mas esperar o tempo de crescer, que ninguém sabe a hora, o dia, o momento, né, pastor? E é ele que dá o crescimento. Perfeitamente. O pastor está vivendo uma história aqui no ministério, né? A gente faz parte de uma igreja que já está há mais de 30 anos na região, todos os povoados têm.
entendeu? Mas se fosse olhar e a dificuldade que o pastor viveu, a gente não era o que a gente era hoje. Tá? E vou usar uma palavra do nosso líder, toda a igreja, pastor, que um dia foi grande, um dia ela foi pequena já. Tá? Amém? Amém. Amém. E, pastor Eduardo, conta pra gente, conta pro pessoal que tá vendo a gente, a programação da sua igreja na semana, como funciona. Na semana, a gente tem poucos cultos dentro da igreja, né? Mas a gente trabalha muito nas casas. Então, hoje a gente só tem quarta-feira, 19h30, e domingo, 19 horas. 2 cultos. Mas durante toda a semana, nós estamos em algum lugar da cidade, inclusive sexta-feira, hoje é quinta, amanhã. Amanhã a gente está lá na Praça da Bíblia, fazendo um evangelismo, também uma ação social, umas entregas de cesta básica. E no final das contas, nós vamos estar louvando e adorando a Deus na praça. Só, pastor, você falou algo interessante a respeito dessas pessoas. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. E hoje a gente vê essa dificuldade de unidade, não é só atribuir na igreja, é de maneira geral. Você vai para uma pequena empresa, tem 3 funcionários, já tem um que não se dá bem com o outro. E esse problema não está em igreja, uma denominação, esse problema não está em uma cidade, uma família, esse problema está na pessoa. Esse problema ele é pessoal. E hoje as pessoas fazem esse paralelo e atacam muito a igreja por conta disso. E a igreja, ela acaba se tornando família, é um ambiente, por isso que eu posso chamar vocês de irmão. Por quê? Porque a gente foi comprado pelo mesmo sangue. Sabe o que é interessante? É que não é porque eu e o meu amigo aqui somos pastores que foi derramada uma quantidade de sangue maior por nós. Não, a quantidade derramada por nós foi a mesma quantidade derramada Não é por alguém que está lá em uma sarjeta. aí entra a religiosidade. E aí, assim, as pessoas hoje, elas têm uma visão de igreja que tá todo mundo perfeito lá, ninguém pode errar, e não pode ter nenhum tipo de problema na igreja, mas a pessoa precisa entender que esse vínculo é pessoal. É pessoal. E quando eu deixo de olhar pela janela e começo a olhar pelo espelho, aí eu vou me ver. E eu vou ver que eu tenho tantas falhas. Na janela eu só vou olhar a vida dos outros, eu não consigo olhar a minha. Mas quando eu vou para de frente do espelho, eu falo que é o maior terapeuta que a gente tem hoje, é o espelho. A gente tem algo na igreja, a ser implantado tanto essa cultura de servir que foi criado, e isso aqui em Cidelândia foi um privilégio nosso, tem alguns pastores, pastor, manda esse material, você tirou de onde? Moço, foi juntando uma aula com outra. A escola de serve é uma referência da igreja. E tem um exercício que eu passo na escola de servo, por incrível que pareça, e isso não é para escandalizar vocês, constrangendo não, eu digo para eles irem pro espelho, eles vão responder essa atividade pro espelho, lá para olhar quem eles são, de verdade, não só por fora, mas também por dentro. Aí lá ele vai escrever o que ele precisa mudar, aonde estão os problemas que pode ser resolvido. E quando a gente começa a olhar para a gente naquele estado, a gente vai dizer, meu Deus do céu, o que eu fiz falando do fulano de tal, se ainda tenho tantas coisas para consertar. Né? Tem gente que está dizendo pro outro lá, rapaz, vai emagrecer, ele está 100 quilos acima do peso. Rapaz, ou então vai engordar e ele está bem abaixo do peso. Enfim, esses são problemas pequenos, mas isso vai gerando uma identidade que não é da igreja. Esse problema é um problema pessoal, entende? E aí o pastor falou dessas conexões e desse ajuntamento de pessoas. Isso é muito bom. Deus, ele traz essa conexão. Ó, Deus tira pessoas, mas Deus também atrai pessoas. E para viver alguns milagres, algumas vezes algumas pessoas vão ser tiradas, mas outras pessoas vão chegar. Um exemplo bem clássico é aquela história clássica do evangelho da filha de Jairo. Quando Jesus chegou lá, ó, Jairo não colocou ninguém para fora. A mãe da menina não colocou ninguém para fora. Eles não tiveram coragem de fazer isso. Mas a primeira coisa que Jesus faz, antes de tocar na menina e dizer para ela se levantar, é pedir para algumas pessoas se retirarem. Só que preste atenção, que na história Jesus tirou algumas pessoas. A Bíblia diz que ele tirou as pessoas que estavam lá, que estavam até chorando, mas talvez não iria sorrir. E um grande desafio da gente, pastor, é ter esse mix emocional. Semana passada, sabe o que eu vivi? Semana passada, pela manhã, eu fui casar, um casal lá da igreja lá, todo alegre, deu certo o casamento e tal. Aí eu corri aqui pra Cidelândia, no culto fúnebre, de tardezinha. Terminamos de enterrar, saí do cemitério, tomei só um banho aqui e fui para um culto em ação de graça, porque uma família tinha comprado a sua casa própria.
Aí quando eu cheguei, eu sentei na cadeira, a minha esposa olhou pra mim assim, e eu disse assim, rapaz, pela manhã estava no casamento, pela tarde no culto fúnebre, à noite a gente estava celebrando uma conquista de uma família e agradecendo a Deus. Então, assim, esse mix de emoção, ele tem que ter um equilíbrio muito grande. Só quem vai trazer isso é Cristo. Porque a Bíblia ensina a gente chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Aí, encerrando, Jesus tirou quem podia chorar com quem chorava, mas não queria sorrir. Não queria se alegrar com quem se alegrava. Então ele tirou. Mas aí ele tirou pessoas, mas ele trouxe quem? Os discípulos. A Bíblia diz que entrou Jesus e os discípulos. Algumas pessoas na nossa caminhada, eles vão sair. Outras vão chegar. Uma vez eu vi até uma palavra daquele pastor Cláudio Duarte, né? Essa, resume em poucas palavras o que é ser pastor. Cara, eu nunca esqueci isso. Ele estava em um programa e ele disse assim, o pastoreio, em poucas palavras, é um motorista de um ônibus. Desses ônibus coletivos, talvez vocês já pegaram em outras cidades. Ele tem um ponto de partida e ele tem um ponto de chegada. Ele tem uma missão, uma jornada para cumprir. Algumas pessoas vão descer, outras vão dar com a mãozinha para subir, mas ele não pode parar de dirigir até chegar lá. Então, assim, a gente às vezes sente muito com algumas pessoas que saem, se alegra muito com algumas pessoas que chegam, mas esse ônibus tem que ser conduzido até o ponto final. Glória a Deus. Amém, pastor. E, pastor Socivaldo, conta pra gente a programação da igreja, de semana. Amém. A nossa programação, na verdade, aqui em Palmeirândia, onde a gente fica, né? Os cultos de terça-feira são os cultos que a gente está ensinando, é os cultos que eu ministro, tá? Nas quinta-feiras, que só hoje, é um culto onde eu coloco as pessoas que querem começar a desenvolver a área da pregação, que não tem muita para a igreja, é uma quinta-feira, então nós temos culto também. E aos domingos pela manhã, né? Todos os cultos à noite, né, são de 7 a partir das 19h30. E domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica, que é um ensinamento sistemático da palavra, né? Então a gente adquire uma revista e a gente debate. Inclusive eu digo que a escola bíblica é um dos elementos mais importantes, porque é onde a gente vai junto, né, de uma sistemática. Você pode perguntar, nós aprendemos lições sistemáticas. Então nós temos o culto de terça-feira, o culto de ensino, uma mensagem que Deus direciona o nosso coração, quinta-feira, domingo pela manhã e aos domingos, tá? E lá no Abraão, na quinta, na sexta e no domingo, tá? Eu já também quero convidar também, nós estamos numa programação de 2 dias, no dia 20 e 21 agora de setembro, né? Uma festa unificada, vai ser uma bênção, tá? E no final do evento, nós vamos estar vendendo lá, o Eduardo, né, vai estar vendendo um açaí para custear, né, a despesa do evento, que eu não aprendi, pastor, até hoje, fazer evento de festa sem ter recurso, né? Não tem como, não tem meio, não tem outra forma. A forma de fazer, você pode estar contribuindo de forma voluntária, tá? E também vai ser no final, os irmãos que lá a região que vai sair, né, vai estar vendendo uma açaí. Então eu convido todo mundo, tá? Dia 20 e 21 agora de setembro, e tá sempre convidado, vai ser uma alegria receber vocês lá, vai estar comemorando a igreja da nossa região aqui, que eu represento, é uma igreja já de 54 anos, tá? Eu tenho o prazer de fundar uma igreja, né, pastor? Mas eu tenho o prazer de estar uma igreja que tem muitas pessoas ali também já experientes. Eu amo lá as pessoas mais de maior idade, né? Vixe, é uma alegria, uma experiência. Aprende muito, aquelas irmãzinhas que têm uma alegria, cuidado com a gente, atenção com a gente. Então, são essas datas, tá? E também nós sempre estamos à disposição. Você precisar de um culto, de uma visitação na sua casa, de uma oração, tá? A gente também está sempre à disposição. A igreja, irmão, não é um lugar de passear. A igreja é um lugar onde a gente vai buscar a orientação de Deus, a cura, o renovo, né? O ânimo, ela vai buscar, entendeu? Tá? Então, precisar também do pastor da nossa a oração. A gente também está à disposição na medida do possível, tá? Na moda lá da igreja, lá, tá? Amém, pastor. E, pastor Eduardo, como você gostaria de ser lembrado, Cidelândia, por sua família, por amigos? E deixe também um recadinho final para todos que vão nos ouvir, nos ver. Como gostaria de ser lembrado como um representante do reino de Deus nessa terra. Eu, assim, nessa parte, eu me travo um pouco, porque
Na verdade, isso não que se dá para isso, mas através de mim, eu queria que Cristo fosse lembrado. Em poucas palavras, é isso. Eu sei que tem legados, tem nome, eu tenho família também, tenho filhos, mas eu falo para os meus filhos. Quando você olhar para mim, eu não quero que tu olhe só um papai super-herói, só um pai assim, eu quero que você lembre de Cristo, porque a gente na Terra tem essa missão de se tornar mais parecido com Ele todos os dias. E eu aprendi que a maneira de Cristo ser lembrado através de nós, o primeiro é com humildade e o segundo é pelo servir, né? O Evangelho se trata ainda hoje de uma bacia e uma toalha. Ainda hoje, de uma bacia e uma toalha. Aí eu te deixei anotado para não esquecer uma frase que Deus falou muito comigo ontem. Assim, diante de tantas palavras, acusações, algumas pessoas querem que tu se justifique em algo que não precisa de justificativa e a gente precisa só continuar essa missão. E isso já fica de conselho já para todos aí que estão nos escutando. Faça todo o bem que puder, mas todo o bem que puder, de todas as maneiras que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Amor, paixão, de repente toda. E, pastor Francivaldo, como você gostaria de ser lembrado? E deixa eu ler um recadinho para todo mundo que está nos ouvindo. Deixa alguma mensagem. É uma pergunta bem difícil, eu nunca pensei nisso, tá? Mas, assim, eu procuro ser lembrado sempre como mensageiro, né, das boas novas de Jesus, tá? Se você, baseado no que o pastor disse, se você for pegar os apóstolos, né, que é a nossa base de fé, são várias pessoas, são mulheres, são homens, né, que se envolveram nesse ministério inicial, mas todos eles têm uma lembrança deles, um exemplo, né, um testemunho, mas todo o esforço deles foi para apresentar Cristo, né? E aí o João diz que ele cresça, que eu diminua, e o próprio Jesus também ele tem a missão de apresentar o Criador, né? Basta citou muitas vezes Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tá? Que não usou de usurpação ser igual a Deus. Então, que Cristo seja lembrado, né? Quando as pessoas olharem para nossas ações, ou se um dia a gente, é o tempo que Deus permitir, como mensageiro do Evangelho, tá? Esse é que eu quero deixar, não só, até mesmo, não só lá fora, mas dentro da minha família, dos meus filhos, né? Da minha família, lembrar como mensageiro do Evangelho, tá? Eu digo isso por quê? Porque o maior legado que eu guardo hoje, essa aqui é a minha primeira Bíblia, perdão, tá? Minha primeira Bíblia é essa aqui, ó. Eu não era pastor. 1998, tá? Foi um investimento que eu fiz. Por quê? Porque me faz lembrar do meu pai que já partiu, e ele deixou uma palavra para mim muito forte. Ele reunia com a família, e antes dele falar ou castigar a gente às vezes de uma forma, ele abria a Bíblia, depois ele conheceu o Evangelho, aí ele abria a Bíblia, aí ele falava assim, que nós somos só 2 irmãos, homem e 3 mulheres, e o meu outro irmão é pastor também, que você conheceu, né? E ele falou assim: você quer ser o homem mais rico dessa terra? Ame a palavra, conheça a palavra. Tá? Então eu quero ser lembrado também pela minha geração, pelos meus filhos, como alguém mais rico que guarda essa palavra. Aí eu quero ser lembrado assim. Amém, pastor. Pastor Francivaldo, pastor Eduardo. Quero agradecer vocês pela presença. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu confesso a vocês que esse nosso encontro me tocou de várias formas. Muito obrigada mesmo. Eu acredito que tem Deus em cada detalhe, em cada encontro. E aqui tem a mão de Deus. Muito obrigada. E voltem sempre. Voltem quando quiser. Amém. Só gratidão a Deus. Também deixar uma palavra para todos os demais pastores, né? Missionários, missionárias, outras denominações de pastores também fazem um trabalho na região, tá? Que Deus também possa colocar direção na vida de vocês, e que possamos a cada dia viver o reino de Deus, tá? Sermos protagonistas do reino de Deus. Deus não nos colocou nesse lugar para disputar,
mas para implantar o reino dele nessa terra. Deus abençoe, obrigado. Tá? Deus abençoe a esse programa. Eu sei que vai cada vez mais só frutificar. Deus abençoe também a nossa região, a cidade de Fidelândia, abençoe o Maranhão, abençoe a nossa nação, dê sabedoria para todas as pessoas que têm uma responsabilidade de servir, tá? Que Deus colocou nessa terra para você servir, para fazer o bem. Deus abençoe. Agradecer, foi muito bom estar com vocês e que bom vocês abriram a porta para o evangelho ser proclamado. Isso é entender que não é só entretenimento, né? O alcance é para transformar a vida e só tem um caminho para uma transformação genuína, é Jesus. E a Emily e a Tainara, Deus continue abençoando vocês. Deixar um abraço para todos de Cidelândia, não só eu chamo família, né, Sal e Luz, mas para todos de Cidelândia, os amigos, parentes. E um recado assim que eu queria deixar, desde a hora que eu sentei aqui, talvez algum pastor escute isso. É um grande desafio a gente pastorear uma igreja local, pastorear um povo local, mas um dos maiores desafios é você pastorear a sua casa. Eu entendo que só há um sucesso ministerial se primeiro você entende que o pastoreio começa em casa. Então, assim, por várias vezes, naquele calor, naquela paixão ministerial, a gente acaba fracassando, deixando de dar atenção devida, deixando de dar o abraço devido. A gente abraça 100, 200, 300 pessoas lá fora e chega em casa e não consegue abraçar quem está do nosso lado. E esta palavra, né, ser sal para a terra e luz para o mundo, essa luz ela precisa iluminar todos os ambientes, independente lá fora ou dentro. E eu vi que o sucesso de um pastor, aí ele conseguir pastorear também a sua família. Amém. Eu sei que quando chego em casa, eu sei que o meu filho me olha como pastor, às vezes a menorzinha Maria até fala, ei, pastor Eduardo, mas lá, às vezes ela não quer o pastor Eduardo, ela quer o pai, o Eduardo somente. Eu sei que quando eu chego em casa, às vezes a minha esposa, ela não quer o pastor Eduardo, ela quer o Eduardo. E aí a gente precisa ter esse equilíbrio. E eu comecei a entender que esse era o maior ministério. O maior ministério é a família. E quando em casa tudo vai bem, aqui fora tende tudo a dar bem. Então, o primeiro lugar a ser colocado em ordem não é o prédio ali onde é a igreja. Primeiro é aqui, depois é a família e depois a gente vai para lá. Eu sei que nem todos os dias são flores, para chegar nas flores tem os espinhos, mas pastores, amigos de caminhada, de ministério, a sua família é o seu maior ministério. Amém. Pastores, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Pode Sida. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, a família de vocês, né? E toda a comunidade de Cidelândia também. Que a fé e a esperança sejam sempre presentes na vida de cada um. E você que está aí nos assistindo, muito obrigada por participar conosco desse episódio tão abençoado. Eu posso fazer um pedido? Sim. Pastor só começa orando e termina orando. Eu gostaria, da mesma forma, de fazer uma oração direcionada para as famílias e para a cidade de Cidelândia. Tá? Nós vivemos aqui num ambiente, um local muito rico, muito próspero, e que as pessoas só precisam mais se conectar com Deus para Deus começar a brotar, né, prosperidade nesse lugar e mudar o ambiente desse lugar. Também queria fazer uma oração, se permitir. Quando eu começo, o pastor começa, nós encerramos. É o seu critério, tá? Bem, vamos você encerra. Pode ser? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento especial, de estarmos registrando esse momento, para a tua glória, para o teu louvor. E eu te apresento, Deus, nessa oração, toda a região de Cidelândia em especial. Eu te apresento líderes de todas as áreas sociais, civis, todas as áreas que fazem parte da administração dessa cidade, que a tua graça esteja alcançando eles, que a tua sabedoria esteja alcançando eles, que o teu povo desse lugar seja um povo próspero, abençoado, que famílias possam ser, Senhor, cada vez mais restauradas e abençoadas. Nós oramos, Pai, e te pedimos, em nome de Jesus. Continuamos assim, Jesus, na mesma fé, abençoando esta cidade em teu santo nome, o povo desta cidade. Senhor Jesus, a tua palavra nos ensina que nós devemos orar
pela cidade, Pai, porque nós vamos comer do fruto dela. Amém. E que os frutos dela, Jesus, sejam frutos que alimenta, que nutre, que venha a ser fruto, Jesus, que nos coloca de pé, e que a tua presença venha a ser revelada nos lares, nos casamentos, nas famílias. Eu sei, Jesus, que nesse momento, pessoas que nos ouvem, talvez esfriaram na fé, deixaram a sua fé, abandonaram em algum lugar, mas que eles voltem, Jesus, a esse vil e verdadeiro caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, a tua palavra diz que quando nós se achegamos a ti, tu se achega a nós. E que a partir de hoje venha a ser um passo, Jesus, não para se distanciar de ti, mas para se aproximar de ti, para ter esse lindo encontro. Abençoa a todos, continua abençoando, Jesus, esse lindo podcast e todos os eventos que partem daqui, que o coração das tuas filhas esteja alinhado ao teu coração e que elas venham ser direcionadas por ti. Nós sabemos que tu não faz nada por um acaso, mas tudo por um propósito. Foi propósito de nós estarmos aqui. E que essas palavras toquem aos corações. E que as pessoas, Jesus, entendam que só há um Senhor, só há um Salvador. Nós não estamos aqui defendendo uma bandeira ou uma religião. Nós estamos aqui falando do teu amor, Jesus, que é o atributo suficiente para abrir os nossos olhos, para fazer um filho voltar para a casa do Pai. Abençoa essa terra, nós declaramos prosperidade, paz, unidade entre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus. E você que sair do outro lado, assina, curte, compartilha e deixe seu comentário também. Sua participação é muito importante para continuarmos levando história para quem precisa ouvir. Um beijo grande e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima.